Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Como vocês sabem, nós estamos agora, durante o dia, gravando a gravação ao vivo, né? Hoje é terça-feira, 9h25 da manhã, mas aí você vai assistir na manhã, na madrugada, vai, na verdade, criar, na verdade, toda essa situação aí de se informar. Hoje eu vou falar muito pouco, sabe por quê? Porque eu recebo ele aqui, Mr. Charles Smith, na verdade é o meu pastor, e a gente falou sobre, primeiro, que bom ter você aqui, né? E nós falamos sobre um monte de coisa há 7 meses atrás, e meu amigo, já está acontecendo. Eu não vou falar nada não, eu quero que você hoje fale, eu quero entender o que está acontecendo nesse mundo. Tudo bem? Rapaz, bom dia, né? Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores aí que estão do outro lado. E que bom, rapaz, a gente poder voltar, né, para fazer uma análise do que mudou de janeiro até agora. Sim. E recomendo quem está do outro lado aí a pegar os programas antigos, dar uma olhadinha, que o que a gente vai conversar agora é uma continuidade do que a gente já vem falando há um bom tempo. Sim, bom. O que, na verdade, a gente percebe é que o mundo as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Falando até sobre essa questão, né? Outro dia a gente estava falando sobre um assunto, já tem indícios desses acontecimentos. É o que exatamente? Na verdade, é uma pergunta meio o que está acontecendo com o mundo? Por que isso está acontecendo? Ou era esperado e previsto tudo isso? Olha, eu vou deixar aqui, para a gente começar, um versículo que está na Bíblia, está em Isaías 46, verso 10, que fala assim, Deus falando, né? Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Sim. E que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então já estava escrito. Vamos entender, a Bíblia é um livro que conta a história da humanidade de trás para frente. Ok. Então, Deus usa a boca do profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo, para dizer, olha, eu sou o Deus que anuncia o fim desde o começo. Né? Então, eu falo sobre coisas que ainda não aconteceram, mas vão acontecer. Então, o que a gente percebe? Né? Nós estamos num cenário aí que está dentro daquilo que a Bíblia traz no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Sim. As pessoas têm medo, mas, na verdade, o Apocalipse é um livro que o objetivo dele é mostrar o triunfo do bem sobre o mal. Né? Então, é o fim da história. E nesse cenário que nós já estivemos conversando sobre isso, né, apocalíptico, não é só a Bíblia que acredita sobre isso. Fora da Bíblia também existem pessoas que acreditam, outras religiões que acreditam nisso. Mas a gente está vendo, por exemplo, o Senhor Jesus falou que um dos acontecimentos que marcariam a sua segunda vinda seriam guerras e rumores de guerras.
Mas essa vinda, outro dia eu estava falando sobre isso, tem uns que, perdão, acreditam que Jesus, Deus, vai vir na terra e nós vamos vê-lo, e outros comentam, não vai ser assim não. Vão ter acontecimentos que serão a vinda de Jesus. O que a gente pode esperar? Qual que é a leitura que você faz? Segundo a promessa que nós temos na palavra, ele vem fisicamente sobre as nuvens para buscar a sua igreja. O que ainda divide a opinião dos teólogos? Se isso vai ocorrer uma vez, de forma visível para todo mundo, eu acho que hoje isso é muito fácil, né? A gente tem transmissão via satélite, então isso é fácil para a gente entender hoje. Mas você não acha que de repente Jesus, ele vai ter que mostrar que ele é Jesus, não? Porque as pessoas estão tão incrédulas e é tanta, como diz, tanto fake news que vão falar, não, Jesus é fake news. Mas Deus, pelo amor de Deus, é um pecado que eu estou falando, mas do jeito que o mundo tá, do jeito que o ser humano tá, vão achar que aí, não é. No que a teologia se divide? Se isso vai acontecer em duas etapas, né? Essa é uma ideia que vem mais ou menos do século XIX, ou se ele vem uma única vez e todo olho verá. Mas por que a gente está falando sobre isso? O capítulo 24 do Evangelho de Mateus, eu sempre falo que é o capítulo escatológico. O Senhor Jesus, os discípulos perguntaram, quais seriam os sinais da vinda do Senhor outra vez? E aí ele lista uma série de coisas que nós estamos presenciando aí. Sim. Entre elas a questão das guerras e rumores de guerras, né? E eu estive aqui em janeiro também, a gente vê na capa da revista Economist, né? Que, na verdade, eu disse, falei, gente, o Google está aí, é só vocês pesquisarem. Essa capa dessa revista, ela sempre traz... Tá aí? Ela sempre traz eventos que estão Isso programados. Em fevereiro. Em janeiro. Janeiro. Aí, olha. Isso, The World... pegar minha lupa aqui. Então a gente tem aí... Ahead 225, né? Quer dizer, o mundo em 2025. Em 2025. Né? Na verdade, a capa dessa revista saiu no ano de 2024 e na capa ela carrega uma série de símbolos, de imagens relacionadas ao que está previsto para acontecer em 2025. Ok. A gente já andou discutindo sobre isso. Você vai ver, por exemplo, que o Vladimir Putin e o Zelensky, eles estão na parte de baixo da imagem, né? No ano de 2023 para 2024, na antiga capa da revista, eles estavam um de frente para o outro. Agora eles estão um de costa para o outro. Isso quer dizer que essa guerra tem data para acabar? Sem dúvida alguma, né? Porque não é mais do interesse global mundial, né? De manter essa guerra. Agora, vamos entender uma coisa. A Rússia, ela tem problema com a Ucrânia desde fevereiro de 2014, quando a Rússia anexou a península da Crimeia. Sim. E a gente tem que entender também o que está por trás do plano do Vladimir Putin. Quando a União Soviética desapareceu, em dezembro de 1991, você tinha ali 15 repúblicas, né? E a Rússia, ela tinha vários países que formavam tipo um cordão de isolamento da própria Rússia. E com o final da União Soviética, a Rússia perdeu muita coisa que era importante para a economia deles. Sim. Quem for um bom aluno em geografia vai entender, por exemplo, o seguinte: a localização geográfica da Rússia não ajuda muito, porque ela está numa região de alta latitude, então você tem um clima muito frio. Então, apesar de ser o maior país do mundo em extensão territorial, você vê que as condições climáticas não ajudam muito a Rússia. Mas a riqueza mineral é muito grande. Sim, mas aí quanto maior um território de um país, melhor é a condição dele poder explorar recursos minerais energéticos, tá? Mas a Rússia tem um problema. A parte europeia dela oferece melhores condições climáticas. A parte asiática, que é a maior parte do país, é inviável. Você tem, por exemplo, ela é banhada pelo Oceano Glacial Ártico, que é o oceano que fica congelado praticamente o ano todo. Sim. Né? Qual seria a outra possibilidade para a Rússia, por exemplo, para ela poder escoar a produção industrial dela? A gente poderia considerar o Pacífico. Você tem uma ferrovia que parte de Moscou, vai até Vladivostok, tá? De frente para o mar do Japão, mas são 10 mil quilômetros de distância. Então, você tenta imaginar
Se a Rússia tenta produzir alguma coisa na parte europeia e ela vai Tem escoar essa pelo volta. Pacífico, O custo fica muito alto. é alto. Então, ela certamente ela já começaria perdendo em termos de competitividade dos produtos. Você acha que é em função exatamente de escoamento dessa produção Aí, passando aí, pela Ucrânia? aí tem vários fatores. Por que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia? Primeiro, de todas as antigas repúblicas, a Ucrânia é aquela que tem solos de origem vulcânica de excelente fertilidade. Então, boa parte da produção agrícola que era consumida na Rússia era produzida na Ucrânia. Tá? Outra coisa, por que anexar a Crimeia, que também pertencia à Ucrânia? Porque aí a Rússia consegue abrir saída para o sul. Então, ela fica muito mais próxima a gente poderia colocar aqui, do Índico e do Mar Mediterrâneo. Tá? Então, aí existe também uma questão estratégica de escoamento de produção. Sim. A Ucrânia também tem recursos minerais que são interessantes para a Rússia. Apesar da Rússia ter, né, uma extensão territorial muito grande, na Ucrânia... A Ucrânia já fez parte, né, Sim. da União Soviética. Isso quando foi 80 e... Não, a URSS, ela dissolveu em 80, dezembro de 1991. Foi 91. 91, Achei que era tá? 89. Então, além disso, a Ucrânia, além de ter solos de boa fertilidade, ela facilita o escoamento da produção da Rússia, e nós temos que lembrar que foi a república que ficou com a maior parte do arsenal bélico da antiga Rússia. Tanto que o Vladimir Putin exige hoje que a Ucrânia tem que reduzir o tamanho do exército, né? A Ucrânia não deve demonstrar interesse em ingressar na OTAN. A OTAN foi uma organização militar que foi criada pelos Estados Unidos em 1949. Todas as ações da União Soviética, da Rússia hoje, né, quer dizer, sempre vai de encontro, quer dizer, eles sempre têm aquela coisa de eu sou autossuficiente e eu que mando no meu contexto ali de Mas território. quando a OTAN, que é essa organização militar, foi criada, ela foi criada em 1949. Qual era o papel da OTAN? Defender os países capitalistas. A União Soviética, posteriormente, né, para poder fazer um contrapeso, ela vai criar o Pacto de Varsóvia, em 1955. Mas a gente percebe que a questão da Ucrânia eu tenho minerais energéticos, tá? Que são estratégicos para o desenvolvimento da indústria. Então, a Rússia ela tem interesse, não é em toda a Ucrânia, ela tem interesse numa região que fica a leste do país, que a gente chama de Donbass. Ela tem o interesse na Ucrânia para facilitar o escoamento da produção pelo sul, e nós temos que entender que a Ucrânia também sempre abasteceu o mercado russo com produtos agrícolas. E, gente, alimento é essencial. Sem dúvida. Né? Vamos colocar que a Ucrânia seria o celeiro agrícola da antiga União Soviética. Então, o Vladimir Putin, ele tem interesse, né? O que fica no ar, que a gente não sabe, e a Europa não acredita, é que se a Ucrânia ceder territórios para ele, num possível acordo de paz, o que não garante que ele vai invadir outros países. Sim, vai estender essa... Porque nós temos que lembrar que a Rússia perdeu influência com o final da União Soviética. Então, o que o Vladimir Putin quer? Ele quer reconstruir a glória da antiga Rússia. Muitos se falam que a Rússia está passando por problemas financeiros e está tirando recursos das suas reservas em função dessa guerra em especial e de outras ações que ele entrou. Você acredita nisso? Que está teoricamente, está sem dinheiro, recorrendo à China, recorrendo a outros subterfúgios para bancar essa guerra, porque guerra não é barato. Aí a gente tem que entender que quando você fala de conflito de poderes, né, se os Estados Unidos tentam dificultar a vida financeira da Rússia, ela vai ter que procurar novos parceiros. Sim. Tá? No caso, a China. A China, né, que é uma potência, a gente tem que reconhecer e ver a China como uma potência. Inclusive, há uma discussão aí dos elementos de terras raras, e eu acredito até que o Trump recuou um pouco. Por quê? Deixa eu explicar um pouquinho o que é isso. A gente fala elementos de terras raras, são 17 elementos que aparecem na tabela periódica, e esses elementos químicos, eles têm propriedades magnéticas e elétricas especiais, tá? Aí a gente tem lá o lantânio, que a gente quase não ouve falar, mas ele tem aí um grupo de mais ou menos 15, que a gente chama de lantanídeos. Você tem o escândio e você tem o ítrio. Então, no total, são 17 elementos que aparecem na tabela periódica. Sim. Qual que é a importância desses minerais?
Hoje eles são usados, Regis, para você fazer supercondutores, você utiliza para fazer eletrodo de bateria, bateria para celular, bateria para carro elétrico, você usa para fazer motor de turbina eólica, tá? Então, na verdade, toda essa nova tecnologia que nós estamos utilizando, nós precisamos desses elementos químicos, são 17 ao todo, que nós chamamos de terras raras. E é interessante que o termo também a gente tem que explicar. Por que é chamado de terra? Terra porque 7 deles, quando você faz o processo de extração e de refino, ele se transforma em terra mesmo, de pó, de coloração diferente. Você tem ali o amarelo claro, você tem o branco, você tem o mais escuro. E apesar da gente chamar de raro, eles não são raros. O problema é que esses elementos químicos que a gente está falando que têm propriedades especiais, eles, na verdade, eles não aparecem de forma que você possa explorar diretamente. Ele sempre aparece associado a outros recursos minerais. Então, o que você tem? Você tem que extrair outros minérios e você fazer um processo de extração dentro da extração. Para você poder extrair, purificar. Para você extrair esses elementos. No Brasil joga-se o mercúrio, que é um produto para aparecer o ouro. Isso. Teoricamente seria isso. E aí o que acontece? E muitas vezes, e esse processo é caro. Não é todo mundo que domina a tecnologia de extração e refino para extrair esses 17 elementos que a gente está falando, que eles são chamados de terras raras. O país que tem a maior reserva mundial e que domina a tecnologia para fazer a extração e o refino é a China. E aí nós temos que entender que nós estamos na 4ª fase da Revolução Industrial. Isso significa o quê? Que a inteligência artificial demanda cada vez mais energia. Nós precisamos de mais energia. Então, se a China tem a maior reserva do planeta, o que a China tem daria, né? Vamos colocar por alto aí, para a China explorar isso durante 60 mil anos. Tá? Ok. O que acontece? Esses elementos que a gente chama de terras raras, eles não aparecem distribuídos de uma forma bacana em toda a superfície da Terra. Tá? Então você tem a China, que tem a maior reserva, e os Estados Unidos estão brigados com a China. Sim. Então a China não vai fornecer isso para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos precisam procurar outras áreas do mundo para explorar esses elementos. Tais como o Brasil, que tem aí uma produção grande de lítio, lá no Jequitinhonha. Nós temos a 2ª maior reserva de elementos de terras raras. Nós empatamos com o Vietnã, mas nós temos a 2ª maior reserva. Tá? E por curiosidade, ou brincadeira ou não, a maior parte desses elementos estão aqui em Minas Gerais. Tá? Jequitinhonha. Nosso estado é pioneiro. Você tem na região de Araxá, Poços de Calda também, é bem distribuído, mas Minas Gerais é o que concentra a maior parte. Goiás também tem, Catalão, na divisa ali com Minas, e a Groenlândia. Porra, tá longe para mas por isso o Trump manifestou o desejo de anexar a Groenlândia e o Canadá. Tá? Depois do Vietnã, a gente teria a Índia, né? E teria a Austrália. Então, nós estamos falando de recursos minerais que são importantes para o funcionamento de tudo que a tecnologia moderna criou para a gente. Então, por exemplo, esses elementos, eles são úteis para você fazer baterias de celulares, né? Esse processo do alto-falante, tá? Do microfone, tudo isso depende. Porque, na verdade, o que esses elementos são usados? Hoje se faz o que a gente chama de ímãs de alta potência. Os ímãs que nós conhecemos da nossa época eram feitos à base de ferro. Agora não, você faz isso, por exemplo, você tem um elemento de terra rara chamada neodímio. Que inclusive essa semana saiu a notícia, ontem, se não me engano, o Trump disse que vai taxar a China em 200% se eles não fornecerem imã para os Estados Unidos. É porque tudo hoje você utiliza esses ímãs de alta potência. Qual que é a vantagem de você usar esses elementos de terras raras no lugar do ferro? Você consegue fazer ímãs muito menores, com uma potência muito maior, muito mais resistente à alta temperatura. Então você pode usar isso, por exemplo, no lançamento de mísseis, tá? Existem um desses elementos que você pode utilizar na produção de energia nuclear. Voltando à questão, a briga hoje é porque a China tem suprimento para abastecer a inteligência artificial que ela vem desenvolvendo cada vez mais. Quem não tem? Estados Unidos.
Então ele precisa garantir acesso a esses elementos. Por curiosidade, a Ucrânia também tem no território ocupado pela Rússia. Por que você acredita que por esse motivo os Estados Unidos está apoiando, está ali, olha, vamos resolver isso aqui de uma forma porque eu tenho interesse aí. Intermediando, está intermediando um acordo de paz. Ninguém sabe o que aconteceu, mas diz que o negócio ficou meio que nos panos quentes ali. E, de certa forma, se a Ucrânia não tiver apoio militar norte-americano, ela não tem como resistir à invasão da Rússia. Então, na verdade, tem um interesse econômico norte-americano em apoiar... Mas o poder bélico americano é muito maior. Não é o dobro. Isso aí até chegar a ter qualquer tipo de queda do poder bélico, meu amigo, aí tem que ter umas 3 guerras. Pois é, mas aí nós temos que entender que a guerra de hoje ela é feita com tecnologia moderna. Hoje você, por exemplo, você quase não usa soldados, você tem ataques... Você só coloca ali para dizer, estamos em guerra, mas o restante é tudo... Ataques de drones. Então, na verdade, essa tecnologia que sustenta, né, essa nova fase da Revolução Industrial, ela depende desses elementos que a gente chama de elementos de terras raras. Tá? Então, a China tem. Quem não tem são os Estados Unidos. Então, você percebe que existe interesse econômico por trás do conflito. E aí, aonde entra tudo isso nessa questão, obviamente, do que está acontecendo, do que nós falamos em janeiro, o porquê dessa escalada toda de como é que eu vou te dizer? Não digo de coisas ruins, mas situações negativas que estão acontecendo no mundo. A Bíblia deixa claro que nós temos que experimentar o caos mundial para que o mundo conheça um homem que vai propor solução para todos os problemas. Sim. Na Bíblia ele é chamado do anticristo. Para ele ser revelado, o mundo tem que estar num caos. E nós já estamos num caos. Por exemplo, Apocalipse 13 fala que... Nós teremos alguma outra guerra? Calma, espera aí que nós vamos chegar lá. Apocalipse 13 deixa claro que antes dessa volta de Jesus, seria implantado no planeta um sistema único de compra e venda. Tá? Sim. Ninguém vai escapar disso. E vamos entender, as coisas vão acontecendo progressivamente. Ano que vem, o Banco Central já deixou claro que o Drex vai começar a funcionar. Que é o dinheiro virtual. É o real digital. Qual que é a proposta? Eu tenho uma moeda que eu posso... Mas nós já temos, que é o Pix. Não, mas o Pix é uma forma de pagamento, né? Não é a ideia do Drex. O Drex seria o quê? Você vai ter... Como essas bitcoins, né? Você vai ter uma conta que vai ser aberta no Banco Central. Então, não é a sua conta do Itaú, do Bradesco ou de outro banco. Você tem uma conta direto no Banco Central. Sim. O que eles vão fazer? Eles vão produzir essa moeda. Com essa moeda, eu consigo rastrear de onde o dinheiro sai e onde o dinheiro chega. E é impossível você sonegar imposto. Hoje, com papel físico, a moeda física é capaz de fazer. Você chama um jardineiro para limpar o seu jardim, você paga em dinheiro para ele, ou você faz um Pix. Mas você acha que as pessoas, de uma forma geral, sabendo de pessoas que eu digo dentro do contexto, quem ganha um salário mínimo e que tem 10 mil funcionários, vai aderir em função de ser... Porque, na verdade, o que o governo está pretendendo? Rastrear e taxar. Será que vai funcionar? Pois é, mas nós vamos entender que no mundo todo, o que está acontecendo? Todos os países estão defendendo a criação de uma moeda digital. Porque aí você acaba com o problema da sonegação. Né? E eu posso, de certa forma, descontar o tributo direto na fonte. Então, o sistema, do ponto de vista do governo, ele é muito bom. Mas aí há uma diferença muito grande. Nos Estados Unidos, quando você compra um produto, se você compra essa caneta custa $1. Na hora de você pagar, eu vou muito lá, é $1 mais Nova York, $1 mais 8% de taxa. Dando um exemplo, $1, 0,800. Você paga na hora ali, você não está pagando no produto. Aqui no Brasil, esse celular, se tivesse que vir aqui, quase que eu desliguei aqui, ele chegaria por... Quanto que está um iPhone 15? Custa... pode colocar. 7, 8 mil. Sim. Na hora que você vai comprar, você paga 10, 12, porque já está o valor embutido. Aí é que é a diferença.
Você paga na compra, você não paga já embutido. Em países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, etc., funciona. Mas aqui o que está se falando é apenas a taxação e apenas o dinheiro que vai voltar para o governo. E aí a gente tem que entender que o Banco Central... É por aí? Porque é difícil. Porque o Drex, na verdade, são 4 fases. A fase final dele é que preocupa. Por quê? Porque aí é o governo que vai dizer quanto de dinheiro cada um de nós pode ter e pode usar. E com o Drex, ele consegue determinar onde eu vou usar esse dinheiro. Se ele quiser delimitar uma distância geográfica, eu posso gastar, por exemplo, o dinheiro aqui na ilha e no centro. Ele consegue. Mas aí nós estamos vivendo num mundo socialista. Sim. Você não tem o dinheiro, você tem o dinheiro, mas não pode usá-lo. Mas vamos entender? A ONU, ela criou a Agenda 2030. Uma das propostas da ONU é você ter uma renda básica universal. Para eu ter uma renda básica universal, o que eu faço se as moedas são diferentes? Porque o dólar não é igual o real, que não é igual o peso, que não é igual o euro e por aí vai. Mas é a moeda mundial. Sim. Que foi aquela bobagem que o Lula falou outro dia, não, temos que desdolarizar o mundo. Vai ver a história e vai ver por que o dólar se tornou a moeda mundial. Não estou dizendo que... Eu acho até legal porque todo mundo já tem isso como referência. Mas o cara chegar e falar, não, vou mudar. Eu não sei se faz muito sentido. Pois é, gente, mas olha, vamos pensar. Nada é da noite para o dia. Eu testo primeiro. Eu tenho que fazer um teste. Então, qual que é a proposta, né, na Agenda de 2030 da ONU? Para eu ter uma renda básica universal, já que as moedas não são iguais em termos de valor, o que eu preciso? Primeiro, a inteligência artificial, à medida que ela cresce, ela gera oportunidades de emprego, mas ela também tira. Sim. E ela tira muito mais do que gera. Claro. Então, isso significa que é do interesse de quem é dono do capital que a inteligência artificial evolua. Se eu vou gerar uma onda de desemprego... Quem é que vai consumir? Como que as pessoas vão continuar consumindo? Sim. Então, elas vão precisar de uma renda básica. Então, você percebe que as coisas não são isoladas, elas estão interligadas. Outra coisa... Para eu conseguir oferecer uma renda básica universal, eu tenho que ter uma moeda digital. Porque aí é o governo quem vai controlar, e eu estou falando aqui os governos do mundo todo. Sim. Eles é que vão estabelecer o quanto de dinheiro cada um pode ter. Você fala para mim, isso é um socialismo? Mas a Bíblia diz que nós estamos caminhando para um regime totalitário mundial. Porque para um único homem conseguir ter o controle do planeta, eu preciso ter regras que são iguais para todo mundo. Elas vão acontecer ao mesmo tempo? Não. É aquilo que você falou. Mas será que é isso que está acontecendo? Será que não eu entendi o que você disse, mas tem que ter alguém para colocar o equilíbrio ali. Alguém que eu digo, um país, que eu acho que os Estados Unidos ele faz isso muito bem. Porque já imaginou se cada um... Cara, vai ficar uma loucura. Meu amigo, mas isso já funciona na China. A China já tem o Yuan digital. E o que acontece? Mas é um país socialista. Mas até... Você acha que o socialismo funciona no Brasil? Mas você não acha que nós estamos sendo trabalhados no sentido estamos sendo trabalhados, mas ninguém está aceitando. Presta atenção. Aí é que tá. Esse governo aí tá... Na verdade, na minha opinião, é um roubo, é um saqueamento ao erário nacional, travestido de um socialismo onde eu vou dividir as coisas. Ele não está dividindo nada, o cara continua pobre, ele continua miserável, pobre, fazendo as mesmas coisas e aquele pequeno grupo ali se enriquecendo. É o que está acontecendo lá na Venezuela, e que eu acredito que o Maduro vai ser deposto. Então, assim, é muito bonito falar, vamos dividir para todo mundo. Eles não dividem. Olha, eu vi hoje, antes de você chegar no estúdio, o Brasil não terá dinheiro o ano que vem para pagar as suas contas básicas. Como? Pagar, que eu digo, manter saúde e educação. O próximo presidente que entrar, que eu acredito que vai ser de direita, isso tudo indica, o cara tá ferrado. Primeiro, ele não vai ter dinheiro, ele vai ter que se virar. E segundo, os esquerdistas vão colocar a culpa. Não, tem dinheiro sim. Então eu acho que particularmente, eu acho que quem entrar o ano que vem vai pegar uma bucha danada. Então, assim, funciona muito bem para um país desenvolvido. Ou um país comunista, um país socialista, como é desde a época de Mao Tse Tung, lá que matou milhões de pessoas para implantar o socialismo. Aqui no Brasil não acredito que vai acontecer.
Olha, eu acho que tem que haver essa inspiração americana. Eu acho a América sensacional. Pode gostar ou não, eu acho os Estados Unidos maravilhoso. Vou lá, já fui lá 200 mil vezes, esse ano eu estou indo. Eu acho que é um país pronto. Só tem que dar manutenção. Eu acho que ele faz muito bem. O Trump, às vezes, ele tem umas medidas meio radicais, mas tem que ser também. Porque do jeito que tá, meu amigo, se continuar desse jeito, vai, a China, a Rússia vão comer todo mundo e vai falar, ó. Pois é, mas aí... Esse é o meu pensamento. Mas, de novo, a Bíblia aponta para um regime totalitário mundial, e esse regime totalitário está sendo construído, essa estrada está sendo pavimentada. A maioria não percebe, mas as coisas estão acontecendo. Por exemplo, mudou agora. Agora, por exemplo, o seu imóvel, ele tem tipo um CPF. Não sei se você viu isso, chama de CIB. Foi criado agora. Sim. Não dá mais para você, por exemplo, vender essa casa. Vamos supor, sua casa vale 600 mil. Mas aí, para você não pagar tanto imposto, você vai vender ela mais barato. Não. Com essa informação, com esse cadastro que foi criado pela Receita Federal, a Receita Federal vai avaliar o seu imóvel. Então, o negócio está sendo implantado de tal maneira, teoricamente, para facilitar a nossa vida. É igual o olho vivo da polícia. Para que serve a rede do olho vivo? Para você identificar um bandido, um ladrão na rua, né? E eu conseguir agir rápido para capturar esse... Não é. Mas é o que eu estou te falando, no Brasil não funcionam as coisas. A ideia... Pois é, mas olha, na capa da Economist, de novo, lembra que a gente viu Sim. o olho de Horus? O que eu falei? Daqui para frente, os governos vão trabalhar para ter controle total sobre tudo e sobre todos. A tecnologia está a serviço para isso. A Bíblia fala que nós vamos ter um homem governando o planeta inteiro. Há 2000 anos atrás, você fala assim, mas como que é possível uma pessoa controlar tudo? Tecnologia. A tecnologia permite isso. Mas você acha que quem vai dominar isso aí, diante desse cenário que a gente vive hoje? Nós estamos vivendo um tempo agora, o que é que a gente está nesse caos todo? Toda vez que uma potência entra em declínio e que uma nação se torna nova potência, então existe uma em declínio, existe outra em ascensão. Tem algum conflito. Nós estamos vendo, né, com todos os recursos que os Estados Unidos têm, os Estados Unidos já não têm a força que ele teve no século passado. E a China, trabalhando de forma silenciosa, ela conseguiu colocar o mundo todo dependendo dela. Então, o que nós estamos vendo aqui é um conflito entre uma potência do Oriente, que é a China, com uma potência do Ocidente, que são os Estados Unidos. E nós estamos no meio desse fogo cruzado. Então, o que você percebe? Por exemplo, a China, ela começou a investir no que a gente chama da nova rota da seda. Ela financia a construção de ferrovia, de usina geradora de energia, de portos. Só que ela financia com uma condição, que ela tenha prioridade em usar essa infraestrutura de transporte. Então, ela tem uma logística toda pronta. Para quê? Para evitar um canal do Panamá que é controlado pelos Estados Unidos. Então, ela investe na África, entendeu? Ela investe no Oriente Médio, ela está investindo na América Latina. Aí, o que o Trump percebeu? Que os Estados Unidos estão perdendo influência sobre a América Latina. Volta a revista, lembra que tem um mapinha com o continente americano? Sim. Nós conversamos em janeiro, falei, Regis, pode ter certeza que os Estados Unidos vão tentar recuperar a sua influência em todo o continente americano. Tá, mas aí os Estados Unidos ele passou a se tornar frágil na época do Biden, de esquerda, totalmente ultrapassado, inclusive saúde dele ultrapassada, isso aí é fato. Financiou, inclusive aqui no Brasil, isso já está comprovado, né? Quer dizer, isso é fato. Aí o Trump chega, fevereiro que o Trump entrou, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro... Não, agosto, 6 meses. O cara já mudou o cenário, cara. Em 6 meses. Ele já... Teórica, para mim, acabou a guerra. Já não tá tendo mais o conflito. Existe ali, vamos ver o que eles vão fazer. Ele chamou os caras e falou, olha, acaba com essa merda, senão eu vou acabar. É o que eu acho que aconteceu, que ele falou com o Putin. E chegou pro Zelensky e falou assim, ó, fica tranquilo que eu vou resolver essa parada aqui, parceiro. Isso é o meu pensamento. Já não tem aquele negócio lá, bombardeio não sei aonde. Hamas, acabou com Hamas, acabou com a guerra lá nós falamos sobre isso. Lá na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza. Também.
O cara, em 6 meses, ele jogou água na fogueira toda e falou assim, ó, tudo bem, eu cheguei e vou resolver essa parada. E é um cara de direita. Gostem ou não, mas o cara tem ele é pulso firme, ou enfim, fala coisas às vezes que... Outro dia ele deu um pitão, chamou... o cara é chefe de Estado. Até o Zelensky mesmo. Fica quieto aí, parceiro. Quem manda essa merda aqui sou eu. Então tem que ser assim. Não estou dizendo Estou falando novamente o meu posicionamento. Mas o cara, em 6 meses, ele desfez toda a merda que o Biden fez em 4 anos. 4, né? Foram 4 anos, né? Uhum. Você entendeu? Então, eu acho que o caminho é esse. E agora falar que... porque a China, eu acho assim, isso é outro também pensamento meu. Se a China perceber a fragilidade dos Estados Unidos, ele parte para cima na hora. Não é assim, não. Eu acho que o poder bélico, o poder de informação, o poder também de dinheiro, porque se não se faz guerra sem dinheiro, os Estados Unidos, eu acho que ainda, e eu acho que vai perdurar por muito tempo, né? Como não, né? Você não está concordando comigo, mas tudo bem. Eu acho isso. Não é assim tão simples. A China pois tem é, isso, mas tem aquilo. presta atenção. Nenhum país se torna uma superpotência da noite para o dia e nem deixa de ser da noite para o dia. Vamos pensar, o que o Trump está fazendo? As pessoas até perguntam, ele é gênio ou é louco? Eu falei, depende do que... É um pouco dos dois, talvez. Depende do que você for analisar. Por exemplo, muito antes dele chegar ao poder, os outros governos norte-americanos, se a gente considerar a partir dos anos 90, o que virou um consenso mundial? Vamos fragmentar a produção industrial. Você não fabrica tudo mais no mesmo lugar. Você pode observar que cada componente, cada parte do produto é feito num lugar diferente. Exatamente para quê? Para não concentrar tudo num lugar só. Nessa brincadeira, a China se deu bem. Por quê? Porque por ter uma grande quantidade de mão de obra e ter um mercado interno, as multinacionais foram para a China. Sim. Muita coisa que é made in China é empresa americana. Sim, mas presta atenção. Né? Mas eles foram inteligentes. Porque o que eles fizeram? Em vez de eles pagarem para cidadãos chineses irem para a Europa e para os Estados Unidos para aprender técnica de produção industrial, eles fizeram o contrário. Eles atraíram as empresas estrangeiras para dentro do território chinês. A partir daí, o que acontece? Os chineses vão aprender como fazer, depois eles vão aprimorar aquilo que eles aprenderam e hoje eles inovam. Sim. Então, ela foi muito inteligente. De novo, mas nós estamos falando de uma cultura que pensa a longo prazo. Sim. A China não tem essa visão ocidental de que é para amanhã. A China é paciente. Você vê que as reformas na China vêm dos anos 70. Eu sei, mas você está falando de uma faceta do que eles têm tem minérios, tem minerais, tem isso, tem aquilo. Mas eles não têm determinadas coisas, como comida, por exemplo. Sim, mas aí você entende a nova rota da seda. Por que eles estão financiando ferrovias, portos, né? Comprando áreas agrícolas em outras partes do mundo? Para resolver isso. O que eu quero deixar claro aqui é que há 2000 anos atrás já está escrito que o mundo vai caminhar para uma situação totalitária com um único homem governando o planeta. Como é que isso é possível? Você vai tendo mudanças progressivas em lugares diferentes até que tudo vire uma coisa só. Então, é nisso que eu falo que eu acho bonito essa questão que a gente leu em Isaías 46, né? Quando o Senhor fala assim, ó, eu anuncio o fim desde o início. Então, quem conhece a Bíblia e as Sagradas Escrituras não tem dúvida do que está acontecendo. As coisas estão acontecendo do jeito que estava escrito. Vou te dar uma coisa aqui que eu acho interessante. Quando a gente fala da palavra de Deus, ela conseguir trazer para você eventos futuros muito antes deles acontecerem. Eu vou falar do Isaías, que foi o nosso ponto de partida aqui. Quando Isaías começa o ministério dele em Judá, o capítulo 6 do livro de Isaías fala assim: e quando morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Quando que o rei Uzias morreu? 739 a.C. Tá? Pelos escritos do livro de Isaías, lá no capítulo 37, ele vai falar da morte do rei assírio, Senaqueribe.
que a Síria naquela época era que tocava terror em todo mundo, porque dominava aquela região toda. Ele vai morrer em 681 a.C. Nesse meio tempo, Isaías fala sobre um rei que libertaria os judeus depois que eles passassem por o cativeiro babilônico. Veja bem, Babilônia ainda não era um império. A Síria, que hoje seria no norte do Iraque, é que comandava toda a região. 150 anos antes, ele dá o nome do rei, Ciro. E ele diz, e Deus usa a boca do profeta para dizer, eu te chamei pelo seu nome, coloquei o sobrenome, ainda que você não me conhecesse. 150 anos antes. Quando a Síria entra em declínio e Babilônia cresce e se torna o maior império daquela época, tá? Os judeus ficaram como escravos em Babilônia por 70 anos, que um outro profeta chamado Jeremias também já tinha dito, vocês vão, e não adianta lutar não, porque vocês vão para o cativeiro. E vocês vão ficar 70 anos nesse cativeiro. No final dos 70 anos, eu vou levantar alguém para acabar com isso. Quem é que foi levantado? Ciro. Isaías 45 fala sobre ele, tá? E é interessante que os acordos de paz envolvendo Israel agora são chamados de acordos de Ciro. Por que são chamados de acordos de Ciro e não acordos de Abraão? Porque começou com o acordo de Abraão. E agora Ciro, né? Porque eles acreditam que vai haver um homem que vai conseguir cessar as guerras envolvendo Israel. Por isso que o acordo agora é chamado de acordo de Ciro. Tem uma moeda que eu mandei a imagem aí para vocês. Em 2018... A imagem tá aí da moeda? Coloca pra gente aí, tem uma outra... Olha bem, pode falando aqui, em 2018, Israel completou 70 anos da fundação do Estado. Porque Israel foi criado em 14 de maio de 1948. Nessa moeda, você vê a cara do Trump. Sério? Olha que interessante. Sabe, o Trump é o 45º presidente norte-americano. Isaías 45 fala de um Ciro, um rei persa que colocou fim ao domínio babilônico. Tá? Quando o Trump está no seu primeiro mandato, ele é o 45º presidente dos Estados Unidos. Tem a carinha dele aí. E tem uma pomba em cima da cabeça dele. Ainda não chegou para mim aqui, não. Mas e aí? É uma imagem que lembra, na verdade, né? Então, quem começou a articular o plano de paz no Oriente Médio para cessar as guerras contra Israel? O Trump. Donald é Daniel. É você, se você pegar Donald, o significado é Daniel. Daniel foi um profeta bíblico, que significa Deus é meu juiz. Trump é trombeta. Trombeta de Daniel. A trombeta, se Deus é meu juiz, Donald Trump, eu posso traduzir como o quê? A trombeta do juízo de Deus. Então, não é coincidência. Quando você começa a estudar a escatologia, que fala sobre o Apocalipse, sobre o acontecimento do final dos tempos, você vê que tem um cronograma que está se cumprindo. O homem pensa que está no controle da história, mas o Deus que fala no começo, ele já vê o fim. Deus já sabe onde você vai parar com as escolhas que você ainda nem tomou, com as decisões que você ainda não tomou. Ele sabe onde você vai chegar, como ele sabe onde eu vou chegar. Então é por isso que ele diz, eu anuncio o fim desde o começo. Né? O Trump foi o responsável por organizar os acordos de Abraão. Para quê? Para chegar num acordo de paz. Você pode notar que aos poucos antigos inimigos de Israel estão assinando um acordo de paz com eles. Né? E eu creio que a Arábia Saudita vai ser protagonista agora. Já caiu o regime na Síria, que sempre foram inimigos de Israel. O Irã agora também, né? Agora que chegou para mim aqui, isso é de quando? De 2018. Quando Israel completou 70 anos. Em 2018, o Trump estava no poder. Seu primeiro mandato, por isso que tem a cara dele aí. Entendi. Ele aparece. Ele é o 45º presidente dos Estados Unidos. Tá? E outra, nessa moeda se mostra um novo templo. Por quê? Nós temos... A cultura judaica, ela é toda templocêntrica. Eles tiveram o primeiro templo, que foi construído por Salomão, filho do rei Davi. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor, tá? Que foi o rei de Babilônia. 70 anos depois, quando Ciro
esse rei que foi profetizado 150 anos antes pelo profeta Isaías, ele permite os judeus voltarem para Jerusalém e autoriza a reconstrução do segundo templo. Esse segundo templo foi construído, tá? 515 ele foi reconstruído. Isso atravessa até a chegada dos romanos na Palestina. Herodes mandou embelezar o templo para ganhar a simpatia dos judeus. Okay. E Jesus, dentro do templo, quando os discípulos levaram ele para ver o templo, que era uma obra muito bonita, ele falou, não ficará pedra sobre pedra. Isso foi, olha aqui, isso foi 33 depois de Cristo. Em 70, Jerusalém foi cercada e o templo foi destruído. O que os judeus estão esperando? Eles querem reconstruir esse templo de novo. Mas para eles reconstruir esse templo, eles vão ter que reconstruir onde nós temos uma mesquita. Aquela do Domo Dourado, Al-Aqsa. Em Jerusalém. Em Jerusalém. O que diz a profecia? A Bíblia diz que este homem que vai governar o planeta todo, ele vai permitir os judeus reconstruírem o terceiro templo. Quando o terceiro templo for reconstruído, esse homem que inicialmente vai parecer que é da paz, que é um cara bacana, só para você poder entender. Sim. Ele vai mostrar quem ele é e ele vai exigir... Mas a minha pergunta é por agora? Presta atenção. Eu estou prestando. Olha aqui. Começando a ficar com medo. Tudo para o terceiro templo já está pronto. Eles conseguiram, via mapeamento genético, identificar toda a linhagem de Arão, que era irmão de Moisés. Então, para ser sacerdote no templo, tem que vir da linhagem de Moisés. Via mapeamento genético, eles já conseguiram identificar quem é descendente da família de Moisés. Está tudo pronto. Eles precisam de uma novilha vermelha para poder sacrificar essa ovelha de cor vermelha para purificar o terreno onde o templo vai ser reconstruído. Essa novilha vermelha foi criada nos Estados Unidos. Ela já existe. E é coisa agora, recente. Não tinha essa novilha. Essa novilha foi criada. Porque, segundo a profecia, é necessário sacrificar essa novilha para você aspergir o sangue dela no terreno onde vai ser reconstruído o templo. Tudo que tinha dentro do templo na época de Moisés, na época de Salomão e na época dos outros reis, existe tudo. Existe uma menorá, que é aquela taça que tem, não sei se você já viu uma menorá, feita de ouro puro e maciço. Os vasos, como era no tempo de Moisés, já está tudo pronto. O que falta? O templo. Só o templo. Mas para que aqueles muçulmanos abram mão do espaço onde está a mesquita, tem que ter alguém que vai mandar nos muçulmanos. Porque de livre e espontânea vontade eles não vão liberar. Aquilo ali é um tempo sagrado, né, obviamente, para os muçulmanos. Você acha que isso vai acontecer de refazer aquilo ali? Tem que acontecer, porque o terceiro templo tem que ser construído onde era o segundo. Não é no novo local. Mas isso não é por agora, né? Eu perguntei, isso é por agora ou não é? Posso dizer para você, já tem rumores há muito tempo de que eles vêm tentando conseguir autorização para fazer esse templo. Na moeda que eu te mandei aí, dos 70 anos de Israel, o Trump aparece com a pombinha em cima da cabeça dele e o templo também. Que templo é esse que está aí? O terceiro templo. Se não é ele está abrindo espaço para que esse acordo de Ciro seja consolidado. Você tem a maior parte de países do Oriente Médio fazendo parte desse acordo para chegar na autorização para construir esse terceiro templo. Então, Regis, nós estamos testemunhando várias profecias bíblicas. A gente só não percebe que está acontecendo na Exatamente. Nossa frente. Deu um nó na tua cabeça aí? Deu. Na minha deu, e eu vou sair daqui pensando o que é que vai acontecer com esse mundo, e a gente tá meio no meio de tudo isso, né? Charles Smith, teria que ter mais uma... Você vai ter que voltar. Final do ano você volta? Se Deus assim permitir. Porque eu tenho que vir pelo menos umas 2, 3 vezes por ano aqui para falar, porque... E daqui a 3, 4 meses vão ter notícia aí que a gente vai falar, pô, Não, vamos lembrar na Economist, lembra que a gente viu um míssil? Sim. Falei, olha, esse ano, essa questão da guerra nuclear, ela vai ser batida. Sim. Pode observar que a Europa, por exemplo, a Europa já está aumentando gastos na área militar. Por quê? Porque eles têm medo do Putin.
Sim. Se a Rússia invadiu a Ucrânia, o que não garante que ele vai invadir outros países europeus? A Europa volta para a corrida armamentista. Mas Trump não vai deixar, não. Ó, o Japão... Eu sou fã do Trump, entendeu? Então... Aqui, o Japão... Não gostou, não. Não, mas é a conversa, né? Aqui. Eu sei. O Japão também voltou a aumentar investimento na área militar. Então, essa ameaça de uma guerra nuclear, isso voltou. Sim. Né? Por que agora os Estados Unidos vão retomar a produção de energia nuclear, uma coisa que foi combatida? Por quê? De novo, a inteligência artificial exige maior demanda de energia. Sim. Não tem como a gente ter inteligência artificial se não tiver energia. Mas isso aconteceu porque eles estavam enriquecendo urânio lá, agora esse país aí? O Irã. O Irã estava enriquecendo urânio, que supostamente saiu parte dele do Brasil. Falou, peraí, mas a gente tinha parado, os caras estão fazendo, então eu vou voltar. Mas isso aí é papo para você voltar aqui no final do ano. Olha, que bacana. Eu só acho, sabe uma coisa? A gente não precisa... A gente tem que levar para discussão isso. A gente e não pensar, precisa né? ter medo. É porque quando a gente fala disso dentro da igreja, as pessoas têm uma certa resistência porque é igreja. Não está escrito. Sim. E os fatos estão se desenrolando diante da gente. E a gente tem que levar para discussão e para o esclarecimento e já, de repente, já ficar preparado porque o que é a realidade momentânea. E você lembra que a gente viu que tem uma mão fechada, um punho, naquela capa da Economista? Eu falei, isso aqui é símbolo de resistência. É claro que algumas mudanças que vão ser implementadas, as pessoas vão se recusar. Sim. Mas, independente dessa recusa, as coisas estão caminhando segundo um cronograma. Então, eu acho assim, lembra que eu disse? Olhem sempre a capa da Economist também. Veja os sinais. Veja os sinais. Jesus deixou isso para nós, né, meu amigo? Charles Smith, meu pastor. Obrigado por você ter vindo. Rapaz, o prazer é todo meu. Você tem que voltar em dezembro aí pra gente fechar em Grande Chile e falar como é que vai ser o ano 2026, porque 2025 tá complicado. Tá Olha, bom? mas espera em Cristo, que em Cristo, Ele é a nossa esperança. Amém. Sempre. Amém. Bom, espero que vocês tenham gostado desse nosso papo aí, né? Bati um papo com o pastor Charles Smith, que falamos um pouco sobre religião, sobre Deus, sobre Jesus, mas falamos muito sobre o mundo, né? Que está inserido dentro desse contexto aí, através das escrituras, que a gente tem que levar em consideração e ver que o mundo está meio louco, mas a gente tem que... Vamos preparar a alma, porque a gente não sabe o dia que vai, né, minha gente? Se você gostou desse papo, se você gostou desse assunto aí, curta, compartilhe, mande para o seu amigo, para sua amiga, porque eu tenho certeza que vai te enriquecer de alguma forma aí esse nosso momento aqui. No mais, agradecer pelo carinho, pela atenção. Voltaremos, né, em breve, amanhã tem mais podcast, com mais bons papos aqui no podcast Top TV. Um beijo no coração, me queira bem, porque não custa nada. E a gente se fala no próximo encontro, nosso próximo bate-papo aqui no podcast Top TV. Fui!